Rovan tentou se sentar completamente, corajoso e teimoso como sempre, mas gemiu de dor. Rovan, não. Tentei segurá-lo. Eu não vou ficar deitado enquanto ela tenta virar você contra mim, ele disse, os olhos queimando nos meus. Será, tudo o que fiz foi por você. Eu te amei antes mesmo de entender o que era amor. Meu coração quase derreteu. Liliane bateu palmas devagar. Bravo! Que cena emocionante! Agora chega! Eu não vim aqui para ouvir melodrama de vocês. Ela deu um passo para mais perto. Eu imediatamente me coloquei na frente, bloqueando o caminho. Liliane sorriu de lado. Ainda tentando ser a heroína? Será, você nunca aprende. Eu sustentei o olhar dela. Eu aprendi sim. Aprendi que você não é a irmã que eu pensei. E que desta vez eu não vou morrer por sua causa. O sorriso dela caiu. Rovan rosnou tão alto que as vidraças tremeram. Se tocar nela, ele prometeu, eu acabo com você. Liliane arqueou a sobrancelha. Ah, príncipe, você realmente não sabe, né? Não sei o quê, perguntei. Ela passou a mão pelo cabelo com arrogância. Que eu também voltei. Que eu também renasci sabendo tudo da vida passada. Inclusive a parte onde fui eu que te entreguei para Adrian. O mundo congelou. Rovan se endireitou, a fúria pulsando no ar. O que? Ele rugiu. Liliane sorriu como se tivesse vencido. Isso mesmo, irmãzinha. Eu ofereci você ao líder dos vampiros. E ele só aceitou porque você era perfeita para o ritual que ele queria. Eu te dei a ele. E você morreu por isso. Eu senti minhas pernas falharem. Rovan agarrou a lateral da cama como se estivesse pronto para se transformar ali mesmo. Eu vou matar você, ele rugiu. Liliane apenas deu um passo para trás, mas o olhar dela estava satisfeito. Agora entendem? Rovan não é o único com segredos. Ela virou de costas. Vejo vocês na cerimônia do amanhecer. Não faltem. E saiu fechando a porta com estrondo. O silêncio que ficou para trás era pesado, sufocante. Eu fiquei parada sem conseguir respirar. Rovan lutou para sentar, empurrando o colchão, os músculos tremendo. Será? Ele sussurrou, me deixa explicar tudo, por favor. Não me olhe assim. Quando virei o rosto para ele, lágrimas já desciam dos meus olhos. Rovan, eu não sei mais quem eu posso confiar. Os olhos dele se encheram de dor. Então confia em mim até eu merecer, ele murmurou. Eu vou te contar tudo. Tudo. Eu respirei fundo, lutando contra a avalanche dentro de mim. Rovan estendeu a mão. Tremendo. Sincero. Desesperado. Por favor, será, não me deixa sozinho. E mesmo ferida, mesmo confusa. Eu segurei a mão dele. Porque por mais que doesse, eu sentia, eu sabia. Ele não era meu inimigo. Mas Liliane tinha acabado de declarar guerra. A madrugada passou como um borrão. Eu não dormi. Rovan mal conseguia manter os olhos fechados por tempo suficiente. E o castelo parecia respirar tensão a cada corredor. Liliane tinha declarado guerra não apenas comigo, mas com tudo que eu estava tentando reconstruir. E agora, o amanhecer chegava. Com ele, a tal cerimônia que eu sequer lembrava de existir na vida passada. Rovan insistiu em se levantar sozinho, mesmo com o corpo dolorido. Eu vou, ele disse, determinado. Não importa se estou sangrando por dentro. Eu preciso estar ao seu lado quando ela falar, quando eles falarem. Eu apenas o observei vestir a camisa, os dedos trêmulos, o maxilar duro, o peso do que havia sido revelado ainda fresco nos olhos dele. Rovan, você está fraco. Não precisa fazer isso. Ele me encarou, e aquele olhar tinha uma firmeza que quebrava qualquer resistência. Será, se você for enfrentar sua irmã, eu vou com você, seja andando ou rastejando. Meu coração apertou. Eu ajudei a terminar de se vestir, ajeitando a gola e penteando os cabelos dele com os dedos. Ao toque, ele suspirou, como se aquilo fosse a única paz que ele tinha naquele momento. Você está linda, ele murmurou baixo demais, como se estivesse com medo de dizer. Eu nem me arrumei e respondi, tentando conter um riso fraco. Eu sei, o olhar dele suavizou. Você fica linda quando tenta parecer forte. Eu corei, mas antes que pudesse responder, batidas fortes ecoaram na porta. A cerimônia vai começar, disse um guarda. Rovan estendeu o braço para mim, não como um gesto romântico, mas como um juramento silencioso.
Eu o segurei. E descemos juntos. As portas gigantes se abriram, revelando um salão redondo com colunas de pedra branca e símbolos lunares brilhando no teto. Lobos de todas as patentes estavam ali. Alfas guerreiros, membros do conselho. E no centro, Liliane. De vestido claro, sorriso impecável, postura de princesa que nunca foi. Quando ela me viu entrar com Rovan ao meu lado, seus olhos brilharam como lâminas. Finalmente, irmãzinha, ela disse alto, fazendo as pessoas ao redor nos olharem. Pensei que não viria. Rovan abriu a boca para responder, mas eu apertei a mão dele. Eu falaria. Eu não faltei na minha própria sentença, murmurei. Um burburinho correu pelo salão. Liliane sorriu satisfeita. Engraçado você dizer isso, já que foi você mesma quem se condenou na vida passada. Ou já esqueceu? As palavras se cravaram na minha pele como facas. Rovan avançou meio passo, mas segurou o próprio impulso quando eu toquei seu braço. Eu não cairia na provocação dela. Não hoje, não mais. O rei Caldor apareceu. Comandar respeito era natural para ele. A sala inteira silenciou. Hoje, disse Caldor, a voz ecoando, é o dia em que decidiremos o destino das duas mulheres que mudaram o equilíbrio entre reinos. Liliane sorriu como se fosse a estrela do espetáculo. Eu apenas respirei fundo. Caldor continuou. Duas irmãs renascidas. Duas almas presas pelo passado. E dois reinos observando. Meus ombros tensionaram. Vampiros e lobos, ambos atentos. Ambos esperando. Rovan se aproximou de mim um pouco mais, como se pudesse me proteger só com o corpo. Caldor ergueu uma mão. Liliane deu um passo à frente. Ela foi imediatamente. Sorriso perfeito. Postura perfeita. Veneno perfeito. Você renasceu com memórias completas. E declarou que veio para corrigir os erros da vida anterior? Quer explicar ao conselho o que isso significa? Ela abriu os braços. Claro, majestade. Significa que estou aqui para reivindicar o que sempre foi meu. Olhares se voltaram para mim. Rovan rosnou baixinho. O príncipe Rovan, Liliane concluiu sem qualquer vergonha. A sala ficou em choque. Eu prendi a respiração. Rovan deu um passo à frente, a voz rasgando o ar. Eu não sou seu. Eu nunca fui. E nunca serei. Liliane riu, mas não havia humor. Ah, Rovan, você esquece tão rápido. Na vida passada você me jurou aliança. Você prometeu que me protegeria. Eu olhei para ele, surpresa. Ele congelou. Rovan, isso é verdade? Ele fechou os olhos e respirou fundo. Eu jurei proteger todas as mulheres marcadas pelo conselho. Ele respondeu, firme. Não ela. Nunca ela especificamente. Liliane estreitou os olhos. Manipulando palavras de novo, príncipe. Eu nunca te amei, Rovan disparou. E nunca amarei. O rosto dela finalmente rachou. Por um segundo, a máscara caiu, e eu vi o ódio cru e profundo. Isso não importa, ela sibilou, porque não estou aqui pelo amor. Estou aqui pelo poder. O conselho murmurou inquieto. Caldor virou para mim. Será? Meu nome ecoou. Senti meu estômago embrulhar. Você renasceu com memórias fragmentadas, ele disse, e está no centro de tudo isso. Antes da cerimônia continuar, precisamos ouvir você. Liliane cruzou os braços. Eu respirei fundo. Outra vez. Outra. Eu não quero o trono lunar, comecei. Não quero o poder dos vampiros. Eu não quero guerras por minha causa. Eu quero apenas viver. A sala ficou em silêncio. Eu continuei. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Uma verdade da vida passada que não pode mais ser escondida. Liliane me encarou como se pudesse me silenciar pelo olhar. Eu ergui o queixo. Na vida passada eu não morri por escolha. Eu fui traída. E essa traição veio de dentro da minha própria família. Um arrepio percorreu a sala inteira. Liliane ficou imóvel. Eu dei o último golpe. Minha irmã me entregou ao líder dos vampiros. E o salão explodiu. Gritos, murmúrios, choque, incredulidade. Rovan segurou minha mão. Liliane parecia uma fera encurralada. Mentira. Ela gritou. Você não tem provas. Caldor ergueu a mão, exigindo silêncio. Temos uma forma de provar, ele disse, sério.
Há um rito antigo. O rastro da alma. Ele revela toda a verdade guardada entre renascimentos. Liliane empalideceu. Eu senti o coração acelerar. Rovan apertou minha mão com força. Caldor concluiu. E com autorização da acusada, ele será realizado agora. Todos olharam para Liliane. E pela primeira vez, ela perdeu o sorriso. Ela recuou um passo. Eu não autorizo. Que conveniente, alguém murmurou. Culpada, outro disse. Falsa, uma alfa comentou. Liliane tremeu. E então, o medo dela tornou-se raiva pura. Você não vai me tirar tudo de novo, será? Nunca mais. Ela ergueu a mão, e a energia escura que surgiu ali fez o coração de todos parar. Rovan puxou meu corpo para trás. E Caldor rugiu. Guardas, mas já era tarde. Liliane lançou a magia direto contra mim. E naquele instante, Rovan se colocou na frente. O impacto explodiu no peito dele, o jogando longe contra uma coluna. Rovan, gritei, correndo na mesma hora. Liliane, arfando, os olhos tomados por ódio, sussurrou. Se eu não posso ter ele, você também não terá. E fugiu para o corredor lateral antes que alguém conseguisse detê-la. Eu caí de joelhos ao lado de Rovan, o corpo dele tremendo, o sangue escorrendo devagar do canto da boca. Rovan, olha para mim. Ele levantou a mão, tocando meu rosto por um fio. Será? Ele sussurrou, a voz fraca, quente, morrendo. Eu falei que ficaria com você. Em qualquer vida. Em qualquer guerra. E então, os olhos dele se fecharam. E o salão começou a entrar em caos. Rovan, meu grito rasgou o salão. O corpo dele estava pesado nos meus braços, morno, mas fraco demais. O sangue escorria pela lateral da boca, sangue de lobo, forte mas não invencível. Me ajudem, minha voz quebrou. Ele precisa de um curandeiro. O salão inteiro explodiu em movimento. Guardas correram. Alfas gritavam. Magos tentavam conter a energia escura que ainda tremeluzia nas paredes. Mas tudo o que eu conseguia ver era ele. Rovan, meu Rovan. Aquele que se jogou na frente da morte para me proteger. Meus dedos tremiam ao tocar o rosto dele. Rovan, fica comigo. Por favor, sussurrei, sentindo a respiração dele falhar. O rei Caldor se aproximou, tenso. Levem-no para a ala real, agora. 2 guerreiros vieram para pegá-lo, mas quando tentaram tirá-lo dos meus braços, algo dentro de mim explodiu. Literalmente, uma onda de energia prateada saltou da minha pele, empurrando os guerreiros para trás. Todos congelaram. Caldor recuou meio passo. Será? O que foi isso? Eu respirei fundo. Ou melhor, tentei. A energia continuou brilhando nas minhas mãos como luz líquida. Algo antigo, algo que eu não lembrava da vida passada. Algo despertado pela dor. Eu não sei, engasguei. Mas não importava. Eu soltei a mão dele devagar, e dessa vez os guerreiros puderam erguê-lo do chão. O mundo girava, mas eu segui atrás deles, até que Caldor segurou meu braço. Será? Você precisa ficar aqui. Eu não vou deixar Rovan sozinho, retruquei, com uma fúria que até eu não reconheci. Caldor apertou meu braço um pouco mais forte. Acalme-se, ele não está morto. E você precisa ouvir o que descobrimos sobre Liliane. Meu coração parou. O quê? Caldor lançou um olhar para os magos próximos. O mais velho deles deu um passo à frente. Durante o ataque, sentimos algo. Não era magia comum. Era magia de alma. Meu sangue gelou. Significa que... O mago continuou. Significa que Liliane não voltou só com lembranças. Ela trouxe poderes antigos que não pertenciam a ela. Eu pisquei. Poderes de quem? O silêncio que seguiu foi pesado, sufocante, assustador. Até que o mago disse: do líder dos vampiros. Minha respiração travou inteira. Isso é impossível, murmurei. Ele morreu comigo. Eu vi. Outro mago respondeu. Parte da alma dele estava presa à sua. Quando você renasceu, ela se desprendeu. E Liliane a roubou. Meu estômago virou. Liliane não apenas me traiu. Ela não apenas tentou tomar Rovan. Ela não apenas destruiu o nosso passado. Ela trouxe o monstro da minha vida passada de volta, dentro dela.
Isso significa, minha voz era um fio, que o líder dos vampiros está vivo nela, completou Kaldor. Minha visão escureceu nas bordas. Rovan estava morrendo por causa de algo que eu não pude impedir. Eu girei nos calcanhares para correr atrás dele, mas a voz de Kaldor me cortou. Será? Há mais uma coisa. E você precisa ouvir antes que ele acorde. Meu coração bateu tão forte que doeu. Antes que quem acorde? Perguntei, mesmo já sabendo. Kaldor respirou fundo. Rovan, meu mundo congelou. O golpe que Liliane lançou não foi apenas físico. Foi um golpe de alma. Quando Rovan acordar, talvez não seja exatamente o Rovan que você conhece. Eu dei um passo para trás. O que isso quer dizer? O mago mais velho respondeu, com uma expressão que me deu vontade de correr até perder o ar. Ele pode acordar agressivo. Ele pode acordar sem reconhecer você. Pode acordar com ódio. Ou pode não acordar mais, como o príncipe. Eu senti o chão sumir. Me apoiei na parede, tremendo. Não, Rovan não, sussurrei, a garganta ardendo. Kaldor colocou uma mão pesada no meu ombro. Será, escute. Você precisa ser forte. Não apenas por ele, mas porque só você pode neutralizar Liliane. Eu ergui os olhos, cheios de lágrimas contidas. Como? O mago respondeu. Porque você e ela compartilham um destino incompleto. E porque a energia que você liberou hoje é única. É a energia do renascimento, que só uma alma justa desperta. Minha voz falhou. Você é o oposto perfeito dela, explicou. Sua energia pode quebrar a ligação da alma que ela carrega. Meu coração acelerou. Mas se eu quebrar? O silêncio que veio foi pior do que qualquer resposta. Até que Kaldor disse. Se você quebrar, o líder dos vampiros morre. Mas Liliane morre junto. Eu fechei os olhos, lutando contra a dor, contra a culpa, contra tudo. Liliane era minha irmã. Mas também era meu algoz. Meu sangue. E meu tormento. Eu inspirei fundo. Depois soltei. Então façam o que quiserem comigo depois. Mas Rovan não vai morrer. Eu vou enfrentar Liliane. E vou terminar o que ela começou. Kaldor assentiu. Então vá até ele. Eu corri pelo corredor. Cada passo ecoava como se meu destino inteiro estivesse ali pulsando. Quando virei a esquina, encontrei 2 curandeiros parados diante das portas duplas. Ele está estável, disse um deles. Mas quando acordar, não sabemos o que esperar. Eu coloquei a mão na maçaneta. Fechei os olhos. Respirei, e disse para mim mesma. Mesmo que o mundo inteiro vire contra mim, eu vou segurar a mão dele. Em qualquer vida. Em qualquer guerra. Empurrei as portas. E entrei. O quarto estava escuro quando entrei. Não escuro de falta de luz. Escuro de silêncio. Escuro demais. Rovan estava deitado na cama real, o peito subindo de forma irregular, como se cada respiração fosse uma batalha que ele precisava vencer sozinho. A energia da magia de Liliane ainda estalava no ar, como rachaduras invisíveis, como feridas que o mundo não sabia se iriam fechar. Meu coração apertou. Fechei a porta atrás de mim e caminhei devagar até ele. Rovan, minha voz saiu quebrada. Ele não se mexeu. Aproximei-me mais. Toquei o rosto dele com cuidado, com medo de que minha mão causasse mais dor do que conforto. A pele estava quente. Quente demais. Por favor, fica comigo, sussurrei, sentindo meu peito arder. Sentei-me ao lado dele, segurando sua mão firme, como se eu pudesse ancorá-lo à vida só com meu toque. Por alguns minutos, tudo o que ouvi foi o som da respiração dele e o meu próprio coração tentando não desmoronar. Então, a respiração dele vacilou. E os dedos se moveram. Rovan, meu corpo inteiro inclinou-se para frente. Rovan, me escuta. Os olhos dele se abriram. Mas não eram os olhos dele. A íris antes azul profunda agora tinha rachaduras prateadas, como se a magia de Liliane tivesse queimado parte de sua alma. Ele piscou confuso, lento, como se estivesse emergindo de um sonho violento. Será? Eu sorri, aliviada, mas o sorriso sumiu no instante seguinte. Porque a expressão dele mudou. Aos poucos, muito devagar. Como se algo dentro dele estivesse lutando.
Ele tentou se sentar, mas o corpo falhou. Não, não se mexa, pedi, segurando seus ombros. Mas ele me encarou como se eu fosse um enigma que ele não reconhecia completamente. Você, ele murmurou, a voz rouca. Quem você é? Meu coração quebrou. Eu engoli o choro imediatamente e não podia fraquejar. Sou eu, Rovan. Será? Eu tô aqui, com você. Ele franziu o senho, dolorosamente. Os olhos piscavam entre lucidez e sombra. Será? Isso não está certo. Ele levou a mão ao peito, sobre o lugar onde Liliane o atingiu. A energia escura vibrou como uma serpente sob a pele. Rovan arquejou de dor. Rovan, tentei segurar sua mão, mas ele a puxou num reflexo agressivo. Não por maldade. Mas como se algo dentro dele estivesse se defendendo. Então ele apertou os olhos com força. E começou a tremer. Rovan, olha para mim. Mas ele parecia distante. Longe demais. E quando abriu os olhos novamente? Não havia mais azul. Só prata. Prata intensa. Prata fria. Afaste-se, ele rosnou baixo. Não quero machucar você. Meu sangue gelou. Rovan, você nunca me machucaria. Não enquanto eu estiver no controle, ele rugiu com dificuldade. Mas ele está aqui. Será? Tem outra coisa dentro de mim. Meu coração disparou. A magia de alma. Ele assentiu tremendo. É a escura. É forte. Me quer, me usa. E odeia você. As palavras cortaram como lâminas. Eu juntei coragem, engoli o medo, e toquei seu rosto novamente. Ele fechou os olhos. E por um momento. Ele permitiu. Rovan, murmurei, você é mais forte do que qualquer sombra. Você voltou para mim. E vai continuar comigo. Ele respirou fundo, tentando se agarrar à minha voz. E então, com esforço, disse algo que me desmontou. Fala de novo. Continua falando. Sua voz, me âncora. Minhas lágrimas caíram. Toquei sua testa. Rovan, eu tô aqui. Eu sempre vou estar. Por você, com você. Em qualquer vida. Ele tremeu, fechou os olhos. E então, a sombra tentou assumir. Ele arquejou, levando as mãos à cabeça. Não, ele gritou, não toca nela. Ela é minha. A voz não era dele. Era outra presença. O líder dos vampiros, preso na alma de Liliane, tocando Rovan de dentro. Eu me afastei meio passo, não por medo de Rovan, mas para dar espaço. Rovan, luta! Gritei. Ele tentou tanto que seu corpo inteiro se contorceu. Até que a sombra se manifestou com força demais. Os olhos dele abriram, totalmente prateados. E ele rosna, um som baixo. Perigoso, animal. Você é minha fraqueza, a voz sussurrou pela boca dele. E eu elimino fraquezas. Ele se ergueu da cama devagar como uma fera ferida, o corpo oscilando entre Rovan e o monstro dentro dele. Eu dei um passo para trás, não por medo, mas para firmar os pés. Se prepare, será, ele disse numa voz dupla. Porque quando eu cair? Rovan lutou por um segundo, a voz dele voltando. Será? Corre! Mas imediatamente a sombra tomou de novo. Eu vou caçar você. Meu coração disparou. Rovan desabou de joelhos. Depois caiu no chão, convulsionando. A energia escura explodiu no quarto, e as velas se apagaram. Eu o chamei, gritei. Mas ele não reagiu. Então, silêncio. Rovan desmaiou. Outra vez, mas dessa vez pior. Dessa vez a sombra estava mais forte do que antes. Eu fiquei ali no escuro, a respiração curta, o peito ardendo. E pensei apenas uma coisa. Liliane não roubou só a minha vida passada. Ela roubou o homem que eu amo. E eu vou tê-lo de volta. Nem que eu destrua o destino inteiro para isso. A respiração dele. Aquela respiração pesada, irregular, quase selvagem, ecoava pela sala silenciosa. Rovan não parecia apenas ferido. Ele parecia à beira de algo desconhecido. O curandeiro ao meu lado engoliu seco. Será, você deve manter distância até termos certeza de que... Não, eu o interrompi, avançando um passo. Eu estive com ele na morte. Estarei com ele no renascimento.
O mago tentou argumentar, mas parou quando viu Rovan se mover. O corpo dele estremecia como se uma energia estranha estivesse rasgando por dentro a forma do lobo. As veias brilhavam não com luz, mas com uma penumbra pulsante, uma sombra líquida que parecia lutar para dominar o corpo dele. O coração apertou no meu peito. Rovan, sussurrei me aproximando. Os olhos dele se abriram. E o mundo parou. Não eram os olhos do Rovan que eu conhecia. Não era um âmbar quente que me abraçava todas as vezes que ele sorria. Eram duas esferas selvagens, escuras, intensas. Quase negras. Não chegue perto. O curandeiro gritou, puxando meu braço. Rovan soltou um rosnado tão profundo que toda a sala vibrou. Os guerreiros atrás de mim sacaram as armas imediatamente. Eu ergui a mão. Ninguém toca nele, ordenei, com mais autoridade do que eu sabia que tinha. E Rovan rosnou mais alto, não para mim, mas para eles. Como se estivesse me protegendo ou reconhecendo uma ameaça. Mas ainda havia algo errado. Terrivelmente errado. Rovan, será. Falei baixo, dando um passo à frente. Olha para mim, eu estou com você, eu nunca fui embora. Ele travou, respirou fundo. E por um segundo os olhos dele vacilaram, como se o âmbar tentasse romper a escuridão. Sirá, ele murmurou, arrastando as sílabas como se fossem pesadas. Meu coração derreteu de esperança. Isso, sou eu. Sorri mesmo com lágrimas nos olhos. Rovan, eu estou aqui. Mas então, a sombra voltou. Rapidíssima. Violenta. Ele agarrou os lençóis como se estivesse segurando a própria sanidade. Sombra, ele arfou. Dentro, tentando sair. As veias dele pulsaram ainda mais escuras. O curandeiro gritou. Afastem-se. Ele está sendo consumido pela marca de alma. Eu o ignorei completamente. Eu subi na cama, me ajoelhei perto dele e segurei seu rosto entre minhas mãos. Ele congelou, totalmente. Como se meu toque tivesse parado a criatura que lutava dentro dele. Rovan, sussurrei. Eu preciso que você volte. Só por um segundo. Só o suficiente para me ouvir. Os olhos dele tremeram e o âmbar apareceu de novo. Será? Ele repetiu mais nítido. Você está machucada. Eu soltei um riso trêmulo. Você quase morreu me protegendo e ainda pergunta isso. Ele tentou sorrir. Quase conseguiu. Mas a sombra estremeceu dentro dele e ele arqueou o corpo, gemendo de dor. Eu me inclinei mais, encostando minha testa na dele. Rovan, me escuta. Minha voz quebrou, mas eu continuei. Eu não vou deixar que isso te leve. Nem hoje, nem nunca. Meu poder prateado voltou a pulsar nas minhas mãos. Como luz líquida. Como vida renascida. O curandeiro arregalou os olhos. Será? Isso é perigoso. Você pode se queimar por dentro. Eu prefiro queimar com ele do que viver sem ele, murmurei. A energia desceu pelo meu corpo e tocou o dele. Rovan inspirou bruscamente. A sombra se contraiu. E um rugido primal escapou da garganta dele, uma mistura de lobo, homem e algo além. As sombras se retorceram no corpo dele como serpentes tentando fugir da luz. E então, ele desabou. O corpo caiu mole na cama, a respiração irregular, os músculos relaxando. Rovan estava inconsciente. Mas vivo, eu caí sobre o peito dele, chorando em silêncio. Você voltou, sussurrei. Você voltou para mim. Os curandeiros voltaram a correr para perto, agora que ele estava estável. Caldor entrou logo depois, tenso. Será? A voz dele era firme. O conselho está reunido. A caçada por Liliane já começou, e precisamos saber. Ele olhou para Rovan, depois para mim. Você consegue lutar? Eu respirei fundo. Me levantei da cama devagar. Meu corpo tremia, mas não era fragilidade. Era decisão. Eu consigo, respondi. Caldor assentiu. Então venha. Precisamos traçar um plano antes que ela deixe o castelo. Eu olhei de novo para Rovan. Aproximei minha mão do rosto dele. Ok. E dessa vez ele não reagiu com dor. Apenas respirou, como se estivesse me sentindo mesmo no inconsciente. Eu volto para você, prometi. Juro pela nossa nova vida. E então me virei. E segui Caldor para fora da sala. Porque Liliane não estava apenas fugindo. Ela estava levando consigo o pedaço amaldiçoado da alma do vampiro que me destruiu. E eu iria atrás dela. Nem que fosse sozinha. Mas eu sabia, no fundo do peito.
Rovan encontraria um jeito de voltar para mim. De novo, como sempre. O corredor parecia mais estreito do que antes. Talvez fosse minha respiração rápida. Ou o peso crescente da guerra que se aproximava. Caldor caminhava ao meu lado com passos firmes, e cada guerreiro que passávamos se ajoelhava ou inclinava a cabeça, não apenas para ele, mas para mim. Estão com medo, murmurei. Estão com respeito, Caldor corrigiu. Você enfrentou a sombra dentro do Rovan e venceu. Nenhum dos nossos fez isso antes. Eu não respondi. Porque dentro de mim, algo queimava mais forte. Medo? Raiva? Ou a sensação de que o tempo estava se fechando em volta de nós? Quando chegamos ao salão de guerra, o conselho já estava reunido. Mapas mágicos flutuavam no centro da mesa, com rastros luminosos indicando a rota de fuga de Liliane. Ela não estava indo embora do Reino dos Lobos. Ela estava indo para a Floresta Dividida, território neutro e perigoso. Local onde criaturas amaldiçoadas vagavam como ecos de guerras antigas. Ninguém voltava de lá inteiro. Ela procurou um lugar onde nem lobos nem vampiros possam alcançá-la facilmente, murmurou um ancião. Mas eu sabia a verdade. Não é isso que ela quer. Todos me olharam. Eu respirei fundo e as palavras saíram sozinhas. Ela quer o que sobrou da maldição do meu antigo marido, a sombra que estava em Rovan. Ela quer unir ao que está nela. Quer poder. Silêncio pesado. Caldor foi o primeiro a reagir. Então ela pretende completar o ritual do vampiro na floresta. Sim, confirmei. E se ela completar, ninguém a deterá. Um murmúrio de medo tomou a sala. Até que uma voz profunda cortou o ar. Ela não completará nada. Eu congelei. Meu coração parou. E lentamente me virei para a porta. Rovan estava ali. Apoiado no batente, ainda pálido, com veias escuras sob a pele, mas de pé. Vivo, as sombras ainda tremulavam discretamente sob seu pescoço, mas seus olhos finalmente eram âmbar outra vez. Pelo menos naquele instante. Rovan, sussurrei, sem acreditar. Ele deu um passo vacilante, mas firme. Você realmente achou que eu ficaria na cama enquanto você corre risco? Murmurou com aquele meio sorriso cansado. Caldor praguejou baixinho. Você deveria estar inconsciente por 2 semanas, no mínimo. Rovan deu de ombros. O amor dela me chamou de volta. Meu rosto ficou quente. Os anciões tossiram para disfarçar. Caldor revirou os olhos. Rovan veio até mim. Quando ele tocou meu rosto, senti frio, calor, sombra, luz. Era como se 2 forças brigassem dentro dele o tempo todo. Não se aproxime demais. Ele avisou baixinho. Ainda não controlo completamente a sombra. Eu toquei sua mão mesmo assim. Eu não tenho medo. Os olhos dele tremeram. E aí o conselho voltou ao foco. Rovan, precisa entender, disse o mestre de guerra. Se você lutar assim, a sombra pode tomar controle no meio da batalha. Pode, Rovan concordou. Mas se eu não for, ela morre. As palavras dele caíram como uma sentença no salão. Eu queria protestar. Queria dizer que ele precisava descansar. Queria ser forte e dizer que eu aguentaria sem ele. Mas não consegui. Porque a verdade era: eu precisava dele. E ele sabia. Não vamos discutir, Rovan disse firme. Vamos atrás de Liliane, agora. O conselho não ousou discutir com o Alfa que despertou da morte. Minutos depois, estávamos montando os cavalos. As portas gigantescas se abriram. A noite caiu diante de nós como um véu negro cheio de presságios. Rovan montou ao meu lado, mas eu via que cada movimento doía. Cada respiração tremia. Rovan, comecei. Não, ele cortou. Não olhe para mim como se eu estivesse prestes a cair morto. Eu o encarei com seriedade. Você quase morreu. Eu vi você apagar nos meus braços. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Eu sei, murmurou, e a única coisa que pensei antes de perder a consciência foi que eu não podia ir embora sem te dizer. Ele parou, e engoliu seco. Eu me aproximei, segurando a mão dele sobre a cela. Dizer o quê? Ele olhou para mim. E por um instante, o mundo inteiro ficou silencioso. Que mesmo nas minhas vidas anteriores, mesmo antes de você renascer, eu já estava esperando por você. Meu coração despencou e voou ao mesmo tempo. Eu ia responder, mas um uivo cortou a noite.
Não um uivo comum. Um uivo distorcido. Quebrado. Sombrio. Liliane, Rovan soltou o ar entre os dentes. Começou, e então cavalgamos. Rápidos. Determinado. Prontos para enfrentar a floresta, o ritual, a maldição. E a verdade final que nos esperava lá dentro. Uma verdade que poderia destruir, ou salvar, tudo. Porque antes do nascer do sol, uma irmã seria julgada. Um amor seria testado. E uma alma finalmente seria libertada. A floresta dividida não parecia um lugar. Parecia uma maldição viva. A névoa roçava nossa pele como dedos gelados, e a lua quase não conseguia atravessar as árvores tortas, fechadas como costelas de uma fera antiga. Rovan cavalgava ao meu lado. Mesmo sem olhar diretamente para mim, eu via. Ele tremia. Às vezes respirava fundo demais, como se lutasse contra algo preso dentro do pulmão e da alma. A sombra, a última raiz da maldição do vampiro. O pedaço que Liliane precisava para completar o ritual. E ela sabia que só poderia arrancá-lo dele, se conseguisse nos separar. Ou me matar de novo. Quando descemos dos cavalos e entramos mais fundo na floresta, a escuridão mudou. Ganhou forma. Apareceu diante de nós como um corredor retorcido de sombras pulsantes. Rovan se colocou na frente imediatamente. Fique atrás de mim, será? Nem pensar, repliquei. Se você cair, eu caio com você. Ele soltou um suspiro que parecia um pedido desesperado para que eu não arriscasse. Mas também parecia alívio. Como se ele soubesse que não conseguiria enfrentar aquilo sozinho. E então ouvimos. Passos leves, arrastados. Quase como se fossem eco do próprio ar. Liliane saiu da névoa. E por um segundo eu não reconheci minha irmã. Seus olhos estavam completamente negros. A pele tão pálida que parecia pedra rachada. E a marca de sombra no peito dela pulsava freneticamente, como um coração que não era humano. Ela sorriu. Vejo que vieram juntos, disse com sarcasmo. Que fofo. Rovan rosnou, baixo, gutural, quase perdendo o controle. Liliane apontou para ele. Você está quase pronto. Só preciso da última parte, e então o poder será meu. Eu dei um passo à frente. Você já tirou minha vida uma vez, Liliane. Não terá a chance de fazer de novo. Ela riu, uma risada quebrada, vazia. Você não aprendeu nada. Sempre se achou especial. Sempre achou que tudo era para você. Até os homens, até o destino. Essa história nunca foi sobre homens, Liliane. Respondi firme. Foi sobre a podridão que você carregava por dentro. Os olhos dela arderam mais escuros. Eu só não aguentei ver você vivendo a vida que eu deveria ter vivido. A dor bateu forte no meu peito. Porque ali, naquele grito, não havia apenas inveja. Havia um pedido silencioso de socorro que eu nunca soube ouvir. Mas já era tarde demais para salvá-la do próprio coração. Rovan avançou meio passo. Chega de conversa. Sua voz estava rouca. Se você tocar nela, eu... Liliane ergueu a mão, e a sombra dentro dele reagiu imediatamente. Rovan gritou. Não um grito humano. Mas um som bruto, dilacerante. Eu corri até ele. Rovan, olha para mim. Fica comigo. Ele caiu de joelhos, as veias escurecendo como raízes mortas. Liliane sorria, satisfeita. Isso, dê para mim o que resta. Seu corpo não vai aguentar de qualquer jeito. Eu me coloquei entre ela e ele. E a floresta inteira pareceu prender a respiração. Você não vai tocá-lo. Minha voz saiu firme, cristalina. Nem mais um segundo. Liliane riu. Você não pode me parar. Você nem consegue se salvar. Eu renasci. Respondi. E posso renascer quantas vezes forem necessárias, mas você só terá esta chance. Ela atacou. Uma onda de sombra saiu das mãos dela como uma explosão silenciosa. Eu ergui as minhas. A luz prateada, minha marca de renascimento, brilhou tão forte que iluminou árvores inteiras. As duas forças se chocaram. Sombra contra luz. Dor contra esperança. Passado contra futuro. Eu senti a madeira do chão tremer. Senti meu corpo queimar. Senti minha alma puxada como se fosse rasgar. Mas continuei. Rovan, mesmo agonizando, segurou meu tornozelo. Será sua voz quase desapareceu. Não, deixe ela vencer. E aquilo foi o bastante. Minha luz explodiu numa onda tão poderosa que o ar estalou.
Liliane foi lançada para trás, mas continuou em pé. Você não pode vencer, ela gritou. A sombra é minha, me pertence. Então Rovan se levantou. Cambaleante, quase desmoronando. Mas de pé, ele segurou minha mão, unindo nossas forças. E pela primeira vez, a sombra dentro dele diminuiu. Rovan olhou para Liliane com olhos âmbar cheios de dor e raiva. O poder nunca foi seu. Você roubou vidas, partiu almas, mas não roubou destino algum. Ele apertou minha mão. O destino dela é comigo. Liliane urrou. A sombra nela explodiu. Eu e Rovan juntos liberamos luz e força. A colisão iluminou a floresta inteira. Quando tudo cessou, Liliane caiu de joelhos. As sombras escorreram pelos dedos dela como tinta negra se desfazendo. Ela arfou. Eu só queria ser você, sussurrou. E então, desabou. A sombra saiu do corpo dela como fumaça e se desfez no ar. Silêncio. A floresta voltou a respirar. Rovan caiu contra mim, exausto. Conseguimos, ele murmurou. Eu o segurei com tudo que tinha. Sim, acabou. Rovan, acabou mesmo. Ele encostou a testa na minha. E agora? Eu sorri com lágrimas nos olhos. Agora começamos nossa vida. A nossa, não há que o destino forçou. Ele me puxou para um abraço forte, trêmulo, verdadeiro. E ali, no meio de uma floresta que já testemunhou guerras demais, nós renascemos de novo. Mas dessa vez juntos. Não como almas perdidas. Não como vítimas do passado. Mas como dois sobreviventes que escolheram um ao outro. E pela primeira vez desde que abri os olhos no dia da escolha, eu senti paz, verdadeira, duradoura, minha. O tempo passou como só passa depois que a alma encontra descanso. A floresta dividida floresceu de novo, como se finalmente pudesse respirar sem medo. E o reino dos lobos, também. Rovan se recuperou devagar. Por dias, semanas, eu o ajudei a caminhar, a respirar sem dor, a dormir sem ser arrancado pelos ecos da sombra. E todas as vezes que ele tremia, eu segurava sua mão. Não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos lembrar que a guerra tinha terminado. Quando ele finalmente conseguiu correr de novo, os guerreiros celebraram. Quando conseguiu rir, um riso leve, cheio de vida, eu chorei escondido no ombro dele. E quando ele me puxou para perto e disse: agora você é minha casa, e eu sou a sua. Eu soube que o nosso recomeço era real. Liliane recebeu um funeral silencioso. Sem ódio, sem honra. Apenas verdade. Colocamos flores brancas sobre a terra, não para perdoar o que ela fez, mas para liberar o peso que ela deixou para trás. E pela primeira vez, senti que podia olhar para frente. Nos meses seguintes, Rovan e eu reconstruímos tudo, as muralhas, as alianças, a confiança e o que sobrou de nós mesmos. Um dia, ao nascer do sol, ele me levou até a colina mais alta do reino. Sem avisar, sem discursos. Apenas segurou minha cintura, encostou a testa na minha e disse: você me encontrou na morte. E me devolveu a vida. Fique comigo até o fim das eras. Eu sorri, um sorriso tranquilo, cheio de certeza. Até o fim, e depois dele. A luz dourada da manhã caiu sobre nós. E ali, no lugar onde um dia a escuridão quase nos destruiu, nós finalmente vivemos. Nem sombra, nem dor, nem destino quebrado. Só amor, só liberdade. Só nós, e essa foi a primeira vez, desde todas as minhas vidas, que meu coração soube que estava exatamente onde deveria estar. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.